Eu tinha citado aqui nos bastidores sobre Gramsci, né? Gramsci, ele teve uma grande sacada no marxismo, que ele diz o seguinte: não adianta o marxismo pensar que vai conseguir alcançar o Estado socialista, né, o Estado comunista, com armas. Então ele dizia, olha, nós precisamos mudar. E aí é quando ele fala sobre ocupar trincheiras, né? E quais são as trincheiras? E uma das trincheiras que ele fala, o que é? As escolas. Né? Então, por exemplo, essa ideia de que a doutrinação ela acontece não é de hoje, né? Então, por exemplo, até tem eu fiz um vídeo no meu canal sobre isso, sobre a questão a quem pertence os filhos, né? Se é o Estado ou a família. E assim, até eu cito lá, acho que nesse vídeo lá, eu cito ela foi a grande mentora, uma mulher, agora não lembro do nome, se é Elinieva, alguma coisa, o nome dela. Ela foi a grande mentora do Estado Socialista na União Soviética. E ela dizia o seguinte, que as crianças, elas não pertencem aos pais, elas pertencem ao Estado. E quanto antes você conseguir romper esse elo afetivo dos pais com as crianças, mais domínio doutrinário você tem sobre a criança. Então a ideia dela era o seguinte: como você modela uma cera, você consegue modelar a criança. Né? Então eu sempre digo o seguinte, né, para quem fez a pergunta, que doutrinação, os nossos filhos serão doutrinados. A Bíblia fala sobre isso, né? Ou você vai doutrinar com a doutrina bíblica, ou alguma outra coisa vai doutrinar o seu filho. Então eu digo assim, que essa reação que nós temos vendo hoje, eu vou dizer assim, de uma forma muito clara. Eu acho que boa parte é culpa dos pais cristãos de não se preocuparem em investigar, por exemplo, o que seu filho está aprendendo na escola. Né? Então nós somos muito ingênuos de achar que a escola do meu filho é uma escola legal, uma escola boa, né? Pergunta para o seu filho, querer saber o que ele está aprendendo, vai ler os livros que ele está lendo, né? Dá uma lida, dá uma acompanhada. Porque às vezes seu filho pode estar sendo doutrinado sobre algumas coisas e logo, logo ele começa a replicar isso em casa. Então eu vou dizer assim, que dentro dessa ideia de Gramsci, era comum estarmos tendo isso hoje. Né? Então, assim, a estratégia dele foi fantástica. Né? Então você vê que na década de 80, 70, 90, boa parte dos socialistas foram para dentro de onde? Para dentro das faculdades, para dentro das escolas, né? Foram formando, formatando, e hoje você vê que boa parte aí do imaginário acadêmico do Brasil, ele é de um viés esquerdista, né? Marxista. Então, eu vou dizer que sim, né? Acho que dois erros aí, né? Os pais que não se atentaram para isso, e outra que a estratégia dos marxistas, baseada em Gramsci, foi eficaz, né? Entraram para dentro das escolas e conseguiram aí doutrinar boa parte das crianças.